Sobre o dizer Evangelho. que a minha literatura foi dividida em antes e depois do Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. Antes eu me preocupava com a vida da palavra, agora eu me preocupo com a morte do homem. Então eu era muito obcecado com a palavra. Cheguei a montar um dicionário próprio de 3.000 palavras sonoras. Virou uma obsessão. Eu tive 2 sebos, então todo livro que caía na minha mão. Eu comecei com a palavra bangalafumenga, uma gíria carioca do século XIX. Achei um som bonito e comecei a guardar, e fui guardando. Chegou a 3.000 palavras, mas virou uma obsessão. Estava me tornando refém dessa sonoridade. Quer dizer, eu levava uma manhã inteira para escrever 3 palavras. Eu não me contentava em dizer que a pessoa era louca. Eu dizia que ela era zuruó. Mas não contente com isso, eu descobri outra palavra para dar mais som, era zoropitó. Então o louco era zuruó, zoropitó. Quer dizer, ia virando um multiplicador assustador e que já estava me incomodando isso. Então, a partir do Minha Mãe Se Matou, eu comecei a mudar, a me preocupar mais com o ser humano, e com a palavra propriamente dita. E também porque a minha vida mudou. Esse livro, Mendigo, saiu porque eu sozinho, eu vou morar num quarto da Marechal Deodoro e de repente começo a visitar um amigo no Copan, que é o Jorge Salum da Edra, para tomar café com ele. E um belo dia eu resolvo contar os mendigos durante esse trajeto e conto 95 mendigos. Aí digo, um dia eu vou escrever um livro sobre mendigo. Mas antes disso, eu estava escrevendo Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus, que eu comecei a escrever no shopping Higienópolis, na confeitaria Cristalo. Eu sentava e começava a ver todos os frequentadores e conversar telepaticamente com eles. Não falei com nenhum, mas inventando vida para eles. Tanto é que no momento do livro, esse que ganhou a PCA, uma hora eu vejo um enfermeiro limpando uma baba a boca de uma senhora, uma velhinha, e telepaticamente eu digo, você é bom? Ele me responde telepaticamente, não sou bom, faz parte do contrato. Então, quer dizer, eu vou falando com todos eles, vou me lembrando da mãe, do narrador, que se matou sem dizer adeus. Um parênteses, Juliano Garcia Peçanha, o querido Juliano Garcia Peçanha, uma figura extraordinária, um filósofo, um escritor maravilhoso. A mãe dele se matou. E eu escrevendo esse livro, todo mundo falava, mas é por causa da mãe de Juliano. Não é. Um dia eu encontro com o Juliano e diz, Juliano, querido, eu estou escrevendo um livro cujo título é Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. Você não se preocupe, Evandro, minha mãe disse adeus. E aí, por que nasceu esse livro? Porque nas minhas andanças eu morava num quarto horroroso, cheio de baratas, e etc, etc. Eu não tinha vontade de voltar para esse quarto. Eu saía às 6, 7 horas da manhã e voltava às 8 da noite, ficava andando pela cidade. Aí eu escrevi um livro, Vim, Vi, Perdi. Esse livro não foi publicado ainda. E andando pela cidade, eu descobri o shopping Higienópolis e descobri os senhores aposentados que frequentam essa... E a partir dessa ideia eu comecei a escrever só dentro de shopping e em confeitaria. Eu fechava os olhos e ficava imaginando. Esse livro, por exemplo, eu escrevi no Starbucks. Lugar sofisticado, metido, caro, mas eu fechava os olhos e ficava vendo debaixo do viaduto os meus mendigos, todos apodrecendo de tanto beber, e 2 deles enlouquecendo, o narrador principalmente, porque ele há 10 anos que não vê a amada, e ele começa a enlouquecer esperando a amada que não vem, e tudo que ele vê e ouve é a amada que está chegando. E ele escreve a lápis, a letra N em todos os espaços vazios da cidade. É a inicial da amada dele, que por acaso o Fred conhece. Agora é particularidade, que é de Recife. Eu imaginei a minha amada me deixando e eu enlouquecendo. Só que um louco que conhecia tudo do Erasmo de Roterdã. Então eu tive que ler tudo sobre o Erasmo de Roterdã.
E entrei numa fria porque eu criei que esse personagem sabia os adágios de Erasmo de Roterdã e fui descobrindo que não tinha adágios em português do Erasmo de Roterdã. Aí comecei a pedir os amigos e todos eles diziam, não, até o Alci Pepper falou, você está louco para traduzir. Se o Zé Paulo Paes tivesse lido, ele teria traduzido alguns adágios para mim, que ele traduzia em latim, em grego, etc, etc. O que eu fui fazendo? Então fui descobrindo alguns adágios do Erasmo, mas fui pegando frases em latim de Lucrécio, etc, etc, etc. Logo esse livro não é verdadeiro. Que ótimo, porque nem eu virei mendigo declaradamente, claro que eu sou mendigo da palavra, porque cada livro que eu escrevo vende 100, 200, mas isso não é ruim, eu gosto de vender pouco para poucos e bons. Eu costumo dizer que eu tenho bons leitores, eu sou rodeado de pessoas muito cultas e que conhecem profundamente literatura. E são pessoas que têm 5, 6, 7, 8, 10 mil livros em casa. São realmente cultas. Então meu feedback, digamos assim, é primeiro com os amigos. Você escreve um livro, penúltimo livro, vários amigos mandaram e-mail. Parabéns, o livro é lindo. Aí você escreve um outro livro, diminui o e-mail, ninguém diz nada. Você encontra com um amigo, você tem a idiotice de perguntar. Se ele não disse, melhor não perguntar. Aí você, como sempre, vaidosíssimo, você quer o tapinha nas costas. Ainda mais quem não vende, né, Fred? Quem não vende quer pelo menos o tapinha nas costas. Então você fala, e aí, cara, leu, li, e... Você quer mesmo que eu fale? O outro é melhor. Pronto, liquidou. O anterior é melhor. Você me lembra uma entrevista do Chico Buarque, o Tostão, jogador de futebol. Meia hora de entrevista, o Tostão falando de Pedro Pedreiro, falando de a banda, de não sei o que, olê, olá. É uma hora o Chico falou, mas peraí, Tostão, eu já tenho umas 300 músicas, só estou falando das 4 primeiras que eu fiz. Foi constrangedor, porque só gostava das 4 primeiras, né? E aí, o que acontece? Os amigos são terríveis, amigos que são cultos, porque eles é que te dão um retorno, né? E eu tenho essa felicidade e essa infelicidade. E quando não recebo o e-mail, porque não gostaram. Mas é um preço que se paga, né? Cada livro é uma novidade, uma outra coisa, um outro momento da tua vida, né? Mas eu sinceramente não me incomodo muito com isso, não. Eu escrevo para não enlouquecer. Eu escrevo porque eu acho a vida ruim e escrevendo ela fica menos ruim. Ela fica... Paulo Mendes Campos tem uma frase que diz assim, viver dá azar. A frase é maravilhosa. Eu perguntei isso uma vez, e o Milô tem outra assim, a vida seria melhor se não fosse diária. Aí eu perguntei uma vez para o Coni, mal-humorado, Pabu, você concorda com o Milô quando ele disse que a vida seria melhor se não fosse diária? Ele falou assim, a vida seria menos ruim. Eu falei, esse é pior do que eu. Então eu escrevo para isso. Claro que se vendeu 50 livros a mais, ninguém é bobo, fica feliz. Mas eu sinceramente escrevo porque eu fracassei em vários setores. Fui um bancário fracassado, um publicitário fracassado, um livreiro fracassado, e eu fali com 2 sebos por excesso de qualidade. Tinha livros muito bons e não vendi. Então eu falei, tive 3 anos do sebo Sagarana e 3 anos do sebo Avalovara. Mas conheci muita gente maravilhosa, principalmente o pai do Fred, o João Alexandre Barbosa, que ia lá, passava para conversar. Pessoas que gostam de livro, gostavam. Zé Paulo Paes, Alci Pepper. O Fred, acho que nunca foi lá, né, Fred? No meu sebo, você foi? Não. O Fred é mais sofisticado. Mas é isso, eu escrevo para isso. E esse livro foi isso. Eu fiquei 1 ano e 2 meses no Starbucks, fechando os olhos, imaginando esse doidinho maravilhoso
que está há 10 anos e fedendo, 10 anos na rua, e o interlocutor está a uns 10 metros de distância dele, que não se aproxima, tamanha fedentina, e ele vai falando. E aí ele vai vendo todos os mendigos que estão à sua volta, e ele vai falando da amada dele, que ela possivelmente uma hora vai chegar para reaver o cheiro de alecrim que ele tinha, e hoje ele está fedendo, mas ela vai reaver esse cheiro, porque ela é um oncologista, então ela não tem esse problema da fedentina de um mendigo, porque ela está acostumada a lidar com cancerosa, então a fedentina é refresco para ela. E aí ele está sempre esperando que ela chegue, ela nunca chega, nunca chega, nunca chega, e como não é novela às 9, eu vou contar o final, ele enlouquece. Mas é o livro inteiro, ele está esperando a mágoa. Um amigo disse que eu excedo muito na erudição e perco um pouco a emoção. Deve ser verdade, porque eu li muito sobre Erasmo de Roterdã, e ele era muito culto, muito erudito. Erasmo de Roterdã era um intelectual que surge na época Lutero, e aí vários personalidades da época chamam o Erasmo para dizer: só você poderá combater o Lutero. E ele responde da seguinte maneira: vou combatê-lo com o meu silêncio. Você imagina que desesperador, né? Alguém aqui escreve um livro e pergunta: o que o Antônio Cândido acha desse livro? Ele não quer comentar. Aí você fica alucinado, porque ele leu, mas não quer comentar. Você fica... Era o caso do Erasmo de Roterdã. Ele não quis se digladiar com o Lutero, ele não concordava com o Lutero, mas o Lutero sempre perguntava: o que o Erasmo está pensando desse movimento todo, o que eu estou fazendo? Eles diziam: o Erasmo não disse nada e não vai dizer. Só finalmente eles discutem um assunto lá sobre o livre-arbítrio. Mas o que o Erasmo de Roterdã fez com esses adágios? Ele foi compilando, anotando 4.800 adágios. Sim, quem canta seus males espanta. Só que ele não se contentava com isso, ele comentava o adágio. Coisas da Bíblia, do Eclesiastes, coisas dos latinos. Ele ia juntando e comentando. Eu vi isso depois que eu escrevi o livro, numa livraria do Rio de Janeiro, atravessa uma caixa com 3 livros de 1.500 páginas cada um, em inglês. Eu não leio outra língua. E aí eu olhei com a inveja danada, falei: poxa, se eu soubesse, o livro já estava pronto. Mas é uma coisa fabulosa. Ele, ao longo da vida, ele foi juntando 4.800 adágios e comentava, né? Eu sou louco para ler isso, eu queria que alguém traduzisse isso, porque não tem sentido, né? Eu escrevi sobre os adágios do Erasmo. Vi alguns no Paulo Rony, lembra do dicionário de latim do Paulo Rony, né? Tem alguns, mas são uns 8, 9. Ele compilou 4.800, né? Gostaria de não morrer com essa frustração. Tem um primo que disse: Evandro, esse teu livro não vai vender nada. Eu digo: por quê? O nome dele é Paulo Humberto. Ele disse: porque ninguém sabe o que é adágio, ninguém sabe o que é Erasmo de Roterdã, ninguém sabe o que é mendigo e ninguém sabe o que é de cor. Eu falei: então eu estou frito. Mas é um preço que se paga por ficar inventando. Agora estou escrevendo um livro sobre Antígona. Estou lendo tudo sobre Antígona. Tudo. Então eu acho que eu escrevo para me divertir. Claro que eu não vou divertir o leitor, eu começo um livro dizendo assim: vem, luminosa Antígona, seja minha carpideira, eu também estou sendo enterrada morta. É uma mulher que está na UTI. Imagina se alguém vai simpatizar com um livro desse. Mas eu estou lendo tudo sobre Antígona, tudo, é fantástico, é maravilhoso. Sófocles foi um cidadão além, né? Freud dizia que ninguém conheceu a alma humana mais do que Sófocles. É um
um texto gigantesco. Quem não leu deve ler. Imagina a irmã vai enterrar o irmão, ela sozinha, em frente à cidade inteira, né? E o diálogo do Creonte com o filho também, né? Maravilhoso, é uma aula de política, de tudo. Uma hora ele é noivo da Antígona e pede para o pai não condená-la, né? Porque ela vai enterrar o irmão, e não pode, o irmão era contra Tebas. E aí o diálogo do filho com o pai, uma hora o pai diz, mas você não tem idade para discutir comigo. Ele diz, razão não tem idade. Ele diz, você não pode discutir porque a cidade é minha, eu sou dono da cidade. Ele diz, nenhum homem é dono de uma cidade, só se você governar no deserto. Então são coisas lindas, né? Desde 4, 5 séculos antes de Cristo, já Hegel, Hölderlin, né? Goethe, todo mundo já discutiu sobre esse livro, é uma coisa fabulosa, né? E não tem fim. Li agora o George Stein, um crítico que tem as Antígonas, né? 600 páginas falando de todas as Antígonas, todas as versões, traduções. Então eu me divirto muito quando eu estou escrevendo, embora os livros sejam devastadores, sejam muito para baixo, subsolares, se é que existe esse verbo. Mas eu não sei, eu me divirto, porque eu sempre invento alguma coisa. O penúltimo livro que eu já terminei, eu falo de um sujeito que perdeu todos os amigos. E aí eu vou falando dos amigos eruditos. Então eu comecei a ler um monte de troços, porque se eu digo que os amigos dele eram eruditos, o narrador também tem que ser. Aí eu começo a ler um monte de coisa. Quer dizer, toda a minha literatura na verdade, eu dialogo com um monte de gente. Eu costumo dizer que eu não sei escrever um livro sozinho, eu sou incapaz. Só que quando arranjo os parceiros, Goethe, Sófocles, Heráclito, Dante, Shakespeare, Kafka, logo eu sou metido para burro. E eu sou o escritor mais vaidoso que tem no mundo. Eu quero apenas 40 e poucos leitores, mas todos gênios. Esse povo aí quer 500 mil leitores, cara. Aqui já tem uns 20. Uns 20. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu escrevo um livro, eu dou o máximo de mim, o leitor nem sempre faz o mesmo. Também é difícil, né? Você fica debruçado sobre um livro 1 ano e meio, lendo 500 livros, eu não vou exigir que o leitor perceba que você está dialogando com alguém. Tem um livro meu que o cara diz assim, ele quer morrer, ele quer entrar num ônibus, mas não entrar 2 vezes na mesma paisagem. Estou, claro, dialogando com um Heráclito que diz que não se entra 2 vezes no mesmo rio. Mas quantas pessoas conhecem Heráclito e já leram essa frase? Mas de qualquer forma eu vou brincando com esses caras. Né? Brinco muito com o Vieira, Padre Antônio Vieira, eu achei maravilhoso. Padre Vieira, um dia desse eu descobri uma frase, ninguém morre para sempre. É bonito isso, né? Tem um Etienne Gilson, Filosofia na Idade Média, outro livro lindo que vai falando de São Tomás, Santo Anselmo, Santo Agostinho, Boécio. E eu descobri que Santo Anselmo, alguém pergunta para ele, Deus existe? Ele diz, Deus faz algo melhor do que existir. É lindo isso, né? Isso é lindo, lindo, lindo. Outro autor que eu gosto mais dele como pessoa, como escritor, é Kafka. Eu acho que a Kafka teve uma vida maravilhosa. Alguém aqui conhece a história da boneca de Kafka? Acho que ninguém conhece. É uma história. Damásio conhece. Essa história é linda. Kafka estava com a Dora, sua última namorada, nos seus 3 últimos anos de vida. Não parece. Kafka morre e um amigo comum pergunta para o outro, quem é essa Dora? Ele responde, se você não conheceu a Dora, você não conhece o significado da palavra amor.
Foi a última namorada dele, que o acompanhou até a morte. E ele está passando numa praça de Praga, Dora e Kafka e Dora, e aí vê uma menina chorando, uma menininha. Kafka se aproxima e pergunta: por que você está chorando? Ela diz: porque eu perdi minha boneca. Ato contínuo, ele disse: você não perdeu sua boneca, ela viajou. Como o senhor sabe? Ela me escreveu uma carta. A partir desse dia o Kafka escreveu 15 cartas para a menina, como se fosse a boneca. Essas 15 cartas, eu perguntei para o Modesto Carone uma vez, parece que está num cofre. A própria Dora que conta isso num livro. Parece que ficou num cofre, sei lá, mas olha que coisa linda, né? 15 cartas ele escreveu para a menina. Eu só passasse numa praça e vi uma menina chorando, pega essa menina aí, não enche o saco, ele não tem a sensibilidade do Kafka. O cara é demais. Ele está morrendo no hospital, um amigo vai visitá-lo e olha a frase que ele disse para o amigo, porque ele estava morrendo de fome, ele não podia comer mais, o cara. E o Freud também, né? Freud, quem leu o Peter Gay sabe que vai terminando ali, nem o cachorro se aproximava dele, o cachorro do Freud, que estava com câncer na boca, nada. E aí a mesma situação do Kafka. Aí um amigo vai visitar, olha a frase que ele diz para o amigo: ou você me mata ou você é um assassino. Tem uma parte no diário dele, do Kafka, que ele sai verdadeiramente triste, chateado, que ele vai num prostíbulo e volta sem provar para a prostituta que ela era melhor do que ele. E ele ficou 2 horas sem convencê-la, e não convenceu. E ele volta acabado, arrasado, verdadeiramente arrasado. Era um ser humano gigantesco. Li uma vez uma biografia da Hannah Arendt, da Hannah, Walter Benjamin, Jasper e Adorno, reunidos, estourando o nazismo. Todos eles lendo Kafka. Uma hora um fecha o livro, olha para o outro, diz: Kafka está nos salvando. Imagina 4 intelectuais desse porte falar isso com um escritor. Você jamais diria que eu estou te salvando nesse ano. Você está me afundando. Então, esses caras são maravilhosos. Hermann Brock, que é o autor de O Homem Sem Qualidade, era um rabugento maravilhoso. O cara chegava para ele e dizia assim: gostei do seu livro. Ele fechava a cara e dizia: de quem mais você gosta? Coitadinho do cara, se dissesse Lígia Fagundes Telles, etc. Perdão, Lígiazinha. Mas eu acho que o cara deveria dizer: gosto de Homero, de Dante, de Shakespeare. E o cara perguntar com essa rispidez: de quem mais você gosta? Hoje não dá para fazer essa pergunta, né? Estão todos mortos. Bom, já falei demais. Agora, se alguém quiser conversar,